Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Contra, nosso quadro de batalhas que normalmente não apareceriam em nossos confrontos mensais. E hoje é dia de treta, mas muita treta. Uma das discussões mais acaloradas envolvendo fãs de Saint Seiya. Saga, o Cavaleiro de Gêmeos versus Shaka, o Cavaleiro de Virgem. Na análise desse combate, iremos nos basear unicamente nos mangás principais e nos animes oficiais, ou seja, Saint Seiya clássico anime e mangá, Next Dimension e o anime Soul of Gold. Entrevistas, enciclopédias e mangás que retratam uma realidade alternativa, como por exemplo o episódio G, serão descartados. Saga é o cavaleiro da constelação de Gêmeos e possivelmente um dos mais poderosos entre os 12, sendo o segundo mais experiente de sua geração, atrás apenas de Doku de Libra. Saga era fiel a Athena e ao santuário, mas temia que a Terra pudesse ser alvo fácil dos deuses Hades e Poseidon, se o santuário fosse liderado por Athena, que ainda era uma criança. E esse medo abriu brecha para que seu lado maligno despertasse mais a cada dia, o atormentando com pensamentos negativos e pessimismo. Ao despertar seu lado perverso, a primeira coisa que Saga fez foi atentar contra a vida de Xion, assim tomando o lugar dele de grande mestre, governando o santuário com mão de ferro. Saga, como cavaleiro de ouro de elite, possui força, resistência e velocidade padrão dos mais poderosos cavaleiros, sendo capaz de esmigalhar a armadura de Seiya com meros socos. Mesmo sem armadura, Saga se mostrou poderoso bastante para se igualar em poder com o cavaleiro Aiora de Leão. E ainda no manto de grande mestre, mostrou um enorme poder destrutivo ao atirar uma rajada de energia do santuário até a Ilha da Rainha da Morte, que a fez entrar em reação em cadeia, fazendo com que ela fosse completamente destruída. Seu ataque Explosão Galáctica é possivelmente o seu ataque mais destrutivo, ao menos como foi mostrado no longa-metragem A Batalha de Abel. Além disso, Saga pode enviar o inimigo para uma dimensão paralela, fora dos limites do espaço-tempo, além de criar poderosas ilusões, como fez ao prender Yoga e Shun em um labirinto eterno na Casa de Gêmeos. Saga ainda possui uma mente extremamente poderosa, onde ele pôde controlar sua armadura de longe, fazendo parecer que havia alguém vestindo-a. Ele até mesmo projetava seus ataques através de sua armadura, sem nem mesmo estar presente no local, e isso por si só é incrível. E por fim, Saga ainda é capaz de utilizar o Satã Imperial do Grande Mestre, seu ataque de controle mental que escraviza aquele que é atingido. Shaka é o cavaleiro da constelação de Virgem, um cavaleiro tão virtuoso e poderoso que é dito como o homem mais próximo de Deus. Com apenas 6 anos de idade, Shaka despertou o sétimo sentido e, por sempre conversar com o espírito de Buda em suas sessões de meditação, acabou por se tornar o grande conselheiro do grande mestre. Com o espírito de Buda, Shaka descobriu que a morte não é o fim, mas sim apenas um estágio. E isso também o permitiu despertar o oitavo sentido, sendo ele o primeiro entre os cavaleiros de Athena a alcançar tal feito. Embora também seja um cavaleiro de ouro de elite, Shaka não possui exatamente grandes feitos de força e velocidade, visto que seu estilo de luta se baseia em lutar parado, sem necessitar de se esquivar ou de golpes físicos. Porém, Shaka também se mostrou forte o suficiente para bloquear um poderoso golpe de Aiora de Leão e se manter em pé de igualdade com ele. Shaka desenvolveu uma técnica que se trata de se privar do sentido da visão, para assim aumentar o seu cosmo, pois uma vez que o cosmo é um dos sentidos humanos, Shaka pode aumentar a intensidade de seu poder
Tal como um cego desenvolve sua audição e tato ao ter perdido sua visão. Sendo assim, Shaka possui o cosmo mais poderoso entre os 12 Cavaleiros de Ouro, ao menos até o momento em que ele abre os olhos. Seu estilo de luta dá a ele uma quantidade grande e versátil de técnicas. Com o Kan, Shaka protege completamente seu corpo, sendo revestido com uma esfera de cosmos tão poderosa que nem mesmo um ataque lançado por 10 espectros de Hades ao mesmo tempo foi capaz de ultrapassá-lo. Ele pode parar com uma mão o cólera do dragão de Shiryu, um ataque capaz de reverter o fluxo da cachoeira de Rozan, e para reverter tal quantidade de água é necessário uma força de no mínimo 3.000 toneladas força. E como demonstração de poder destrutivo, Shaka se manteve intacto mesmo depois de ser atingido por um ataque de Saga lançado da Casa de Gêmeos, que destruiu completamente a Casa de Virgem. Shaka possui uma grande variedade de técnicas ofensivas, começando pela rendição divina, que nada mais é do que uma potente rajada cósmica. Depois de receber esse ataque de Saga, Shaka revidou com esse ataque, o que mostra que ele não é apenas um ataque poderoso, mas também de longo alcance. Shaka também pode utilizar o ciclo das 6 existências, mandando o inimigo para um dos 6 reinos de Sansara, onde arranca a alma do adversário enviando para um dos 6 mundos. Ele também pode criar ilusões como as de Saga, como demonstrou exatamente na saga de Hades, e até mesmo em sua luta contra Ikki, criando um lago de sangue que inundou toda a Casa de Virgem. Além de possuir uma força telecinética tão poderosa que foi capaz de paralisar o corpo de Ikki de Fênix a milhares de quilômetros de distância. E por fim chegamos ao grande trunfo do Cavaleiro de Virgem, o Tesouro do Céu. Quando Shaka abre seus olhos, o excesso de energia acumulada explode para fora, tomando conta de todo o local da luta, prendendo o adversário em um ataque que combina ataque e defesa, sendo impossível evitá-lo, e com isso Shaka remove todos os sentidos do inimigo. Apresentados os oponentes, vamos para a análise. Não há muito o que se falar sobre velocidade, visto que ambos estão no mesmo nível por serem Cavaleiros de Ouro de Elite, onde são classificados como capazes de lançar golpes na velocidade da luz. Saga possui mais façanhas de poder destrutivo, já que ele conseguiu destruir a Ilha da Rainha da Morte, mesmo sem usar sua armadura. Mas a rendição divina lançada por Shaka no início da saga de Hades mostra que, mesmo sendo inferior em poder destrutivo, Shaka não está exatamente muito atrás. Mas mesmo Saga sendo superior em poder destrutivo, Shaka possui uma frente de defesa além de sua armadura de ouro, que é a sua técnica Kan, seu escudo de energia. Ao contrário de Saga, que se limita a se defender com sua armadura de ouro. Então, no aspecto defensivo, a vantagem é totalmente de Shaka de Virgem. O Kan não impediria Shaka de ser lançado para outra dimensão, caso Saga quisesse. Porém, Shaka foi mandado exatamente para uma outra dimensão paralela, fora dos limites do espaço-tempo, em sua luta contra Ikki de Fênix. E segundo o Cavaleiro de Ouro Mu de Ares, Shaka poderia facilmente sair de lá sozinho se assim quisesse, onde ele só precisou da ajuda de Mu, pois queria trazer Ikki de Fênix com ele, o que prova que o ataque outra dimensão não seria nenhum desafio para Shaka de Virgem. A mente de Shaka também é poderosa o bastante para negar o efeito do Satã Imperial do Grande Mestre, já que ele pôde até mesmo apagar a memória de Ikki de Fênix em seu primeiro encontro com ele na Ilha da Rainha da Morte. E além disso, o golpe fantasma de Fênix lançado por Ikki foi simplesmente repelido por Shaka, sendo que Shaka foi pego desprevenido por achar que Ikki estava morto. E segundo o mangá,
Saga não teve tanta sorte assim contra a mesma técnica, onde sofreu os efeitos do ataque de Ikki, o que comprova também que o poder mental de Shaka de Virgem supera bastante o de Saga de Gêmeos. Mas vamos aqui supor que Saga consiga atingir Shaka com uma explosão galáctica, antes de Shaka conseguir utilizar o Kan, desintegrando assim totalmente o corpo do Cavaleiro de Virgem. Adivinha o que acontece? Shaka simplesmente pode retornar. Como mostrado em Next Dimension, a alma de Shaka pode se materializar a partir do sangue que foi utilizado para restaurar a armadura de Andrômeda. Então, mesmo tendo seu corpo completamente destruído, Shaka ainda estaria em combate. E segundo Soul of Gold, o Tesouro do Céu de Shaka foi aprimorado de tal maneira que ele não precisa remover os sentidos do seu adversário um por um, mas sim todos de vez. Sendo o Tesouro do Céu uma técnica que combina ataque e defesa, impedir o Tesouro do Céu seria algo impossível para o Cavaleiro de Gêmeos, onde ele precisaria necessariamente de uma exclamação de Athena. Porém, ele é incapaz de utilizar essa técnica sozinho. E antes de finalizar esse combate, vamos responder a alguns possíveis questionamentos que sempre se repetem nessa discussão. Primeiro, Saga só tem o poder de dizimar galáxias no episódio G, pois nesse mangá existe algo que não existe em nenhum outro, que é o elemento supernova. E Shaka também possui, e por isso não podemos classificar Saga como um destruidor de escala astronômica, como mostrado, por exemplo, em Dragon Ball. Segundo, Saga foi chamado de o mais poderoso Cavaleiro de Athena por um dos guerreiros deuses de Asgard em Soul of Gold, mas Shaka foi exatamente a arma secreta contra o falso deus Loki, e fatos valem mais do que citações de personagens. E quem leva o troféu do combate de hoje é Shaka de Virgem.